Março 24, lendo a história de Deus. Josué 23, a despedida de Josué. Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, então velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais deles, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, com as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará e as empurrará da presença de vocês, e vocês tomarão posse da terra delas, como o Senhor, o seu Deus, prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Apeguem-se, porém, somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, assim o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué 24. A renovação da aliança em Siquém. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, até mesmo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como herança os montes de Seir, mas com Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto
por muito tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam. Josué disse: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu estatutos e ordenanças. Josué registrou essas palavras no livro da lei de Deus. Depois, ergueu uma grande pedra ali, sob o carvalho, perto do santuário do Senhor. Então, ele disse a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Foi sepultado na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que haviam sido trazidos do Egito pelos israelitas, foram enterrados em Siquém.
num quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada ao seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Juízes 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois, iremos juntos ao território de vocês. Então, os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferizeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes à espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na terra, no Neguebe e na Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, a conquistou. Por isso, Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dá-me também fontes de água. Assim, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com os do seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, cidade que eles separaram para a destruição. Por essa razão, foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os Benzamitas não expulsaram os Jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os Jebuseus vivem ali com os Benjamitas. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostrem-nos como entrar na cidade, e nós o trataremos com bondade. O homem mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade à espada, mas pouparam o homem e toda a sua família.
Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, entretanto, não expulsou o povo de Bet-seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, de modo que estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. Por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam aquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes. Em Bet-Anaque, portanto, o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confiaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.